Olá, amigos e amigas da Cidade, estamos aqui de volta para mais um Bem Viver Corpo e Mente. Hoje temos o prazer de ter um convidado bem especial, como sempre, eu sempre digo isso, né? Que vai nos trazer um pouco da sua história de superação, dele e da sua esposa, que é o Jair Antônio Angelim. Jair, seja bem-vindo ao nosso programa. E eu gostaria que você trouxesse para nós, assim, em primeiro lugar, se apresentasse, né? Agradecendo já a tua presença aqui, a tua disponibilidade, e trazer para nós essa história de superação e contar um pouco da tua história, né? De estar hoje envolvido com essa questão da agroecologia. Tá bem, Margarete, muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui falando um pouquinho aí da vida, da minha vida, eu digo que da minha e da Débora, porque hoje a gente diz que se funde, é uma coisa só praticamente. Então, não sou formado em administração, mas fui até a metade do curso de administração, não tive a oportunidade não pude acabar, não consegui acabar, mas enfim, a minha formação é administração de empresas. Mas trabalhei minha vida inteira com malharia, nasci dentro de uma malharia, me criei dentro de uma malharia, mas a vida foi levando, como de todo mundo, né? Vai mudando um pouquinho o rumo e foi me levando para outros caminhos. E em determinado momento da minha vida, 3 anos só de casados, eu e a Débora, a gente sofreu um acidente, né, de trânsito, no qual ela acabou ficando tetraplégica, que é a pessoa que acaba perdendo os movimentos da região aqui do ombro para baixo. Teve algumas melhoras, né? É uma lesão Lesão lombar, medular lombar. Na região da cervical. Da cervical. Isso, cervical, quer dizer. Exatamente, na região da cervical. E aí, continuei ainda trabalhando com malharia, mas a demanda era bastante, né? Lá com a Débora, a necessidade bastante de que eu estivesse presente em casa. E aí a gente começou com esse projeto, então, que a gente vai contar um pouquinho sobre a propriedade lá que ela herdou da família, né? Uma propriedade, e a gente começou com essa ideia de produzir mirtilos, primeiramente mirtilos. Então a gente começou com essa a propriedade aí, produzindo um pouco de mirtilo. Implantamos o pomar. Primeiro era convencional, mas sempre com a ideia de trabalharmos como orgânico certificado. Como é que surgiu essa consciência de trabalhar com orgânico, Jair? Como é que vocês chegaram a esse ponto, assim, de pensar nisso? Olha, eu nunca tive problema de saúde, basicamente, né, por uma questão de veneno, que se diz, né, intoxicação. Intoxicação não. Mas nunca me foi muito gostoso, assim, eu queria um alimento limpo. Eu não gostaria de consumir. Primeiro, eu não queria vender um produto que eu não consumisse. Ok. E aí eu não queria consumir um alimento com agrotóxico, basicamente. Então a gente começou no método tradicional, que é com adubo que a gente chama sintético, né? E a gente não conseguiria se enquadrar numa certificação orgânica. E devagarinho aí, no segundo ano, a gente já foi migrando para a produção orgânica, mudando o manejo e mudando o tipo de adubação, sempre com orientação, né? Do pessoal da Emater, aqui de Farroupilha, o pessoal da associação que hoje eu faço parte, que é a AFAGRO, Associação Farroupilhense de Agroecologia. Você é secretário lá na... Hoje eu sou secretário, na associação, já há algum tempo aí já sou secretário, desde 2016 eu entrei, 2017 já, 2018 acho que foi, 2017, 2018 eu assumi como secretário, né, e continuo aí nas gestões aí como secretário contribuindo dentro das minhas possibilidades aí com a associação. Né? E essa associação basicamente trabalha essa questão da produção ecológica. Isso. Hoje a associação, a Fagro é uma das associações vou puxar a brasa para o nosso assado, mas é uma das associações mais organizadas do núcleo. Porque Daqui da região? Da região, do núcleo, a gente chama do núcleo Serra. Né? É uma associação super organizada, super séria. Nós, como na época que eu entrei, já eram
se não me engano, 16 ou 17 associados, famílias associadas. Certo. Hoje tem mais, tem 24, 25, 26, eu acho, famílias associadas, e cada ano tem aumentado a procura por agricultores se transformarem adquirirem a certificação, então, através da associação, né, conseguir a certificação e procurando a associação para entender, para aprender e para transformar sua propriedade de convencional para orgânica. Tu acha que tem cada vez mais as pessoas, o agricultor, de maneira geral, tem se preocupado com isso, da preservação do meio ambiente, né? Dessa vaca de leite que eu falava antes em off aqui, né? Que a gente às vezes está terminando com ela, né? Que ela nos dá alimento, ela produz o que a gente precisa para viver e a gente está destruindo ela, né? De alguma forma. No mínimo o que a gente tem que pensar é que a gente tem que cuidar desse nosso bioma, desse nosso planeta, né? Então a gente tem que pensar em técnicas e tem que pensar em maneiras de preservar, né? E como eu comentei, a cada ano a gente vê um mercado consumidor a cada ano pedindo mais produtos mais orgânicos, exigente, né? Em mais relação exigente ao que está ingerindo. Quanto à qualidade, hoje é mito dizermos que uma fruta ou uma verdura, principalmente, orgânica não tem beleza, porque a gente muitas vezes compra pelos olhos, Pelos olhos, tem isso. Então hoje é mito a gente dizer que uma fruta e uma verdura não é mais visualmente bonita, né? Então a gente não, hoje a gente consegue ter frutas, verduras com qualidade de alimento e qualidade visual também. E o que tu me diria dessa polêmica, né, de se dizer que não teria como sustentar e alimentar tanta gente, né, no mundo sem agrotóxicos, sem a administração desses produtos que são tão, às vezes, tão agressivos à terra? Como tu bem dissesse, é polêmico esse tema, é muito polêmico. Mas eu acho que com técnica, com pesquisa, com informação compartilhada, eu acho que a gente consegue sim fazer uma agricultura diferente. Apesar de ter pouco conhecimento ainda sobre a agricultura orgânica, porque eu trabalho há poucos anos, né, com agricultura, e a gente sempre... a agricultura, eu digo que é uma ciência nós somos os médicos das plantas. Claro. Só que com a diferença do médico tradicional. O paciente tradicional vai falar alguma coisa para ti, estou sentindo dor aqui ou ali. A planta não, a planta demonstra algumas coisas e a gente tem que tentar entendê-la e saber o que devemos fazer para sanar suas necessidades. Né? Mas como eu comentei contigo, é um tema polêmico, mas a gente tem exemplos, temos exemplos, como eu até havia comentado contigo, Margarete, por exemplo, uma propriedade de grande escala, de grande porte, que é do filho, se não me engano o nome dele é Paulo, filho do Abílio Diniz, que é o diretor-presidente do Grupo Pão de Açúcar. Ele tem uma propriedade com mais de 2.000 hectares, onde ele produz laranja e outras coisas a mais, que é orgânica. É orgânico. Né? Então, eu acho que com técnica, com pesquisa, com ciência, com estudo, eu acho que a gente tem condição de mudar, de fazer uma agricultura um pouco diferente. Com paciência, com certeza. Mas hoje, eu sei que as grandes empresas também estão investindo nisso, né? A própria BASF, que a gente já ouviu falar, pesquisa predadores, né? E inclusive, nós tínhamos conversado, né, por telefone, e eu te falei que a gente produz, o meu marido, né, a minha filha hoje trabalha também, é agrônoma, também trabalha com ele lá na nossa propriedade. A gente produz morango quase considerado ecológico. Nós estamos ainda com ajuste e é uma produção em larga escala. Se tu vai ver 150 mil pés, que a gente está até ampliando, né? Sim. É possível e é um morango de muito boa qualidade. Ele só não é totalmente... não entra nessa classificação por conta ainda do adubo que não se conseguiu, até porque é irrigado automaticamente, né? Sim. E ainda não conseguiu um adubo que pudesse funcionar, um adubo orgânico que pudesse
ser canalizado, né? Ok. Mas é possível, né? É possível Não, se com a certeza. gente mudar uma mentalidade, né? Com certeza. É um caminho, é formiguinha, né? É trabalho de formiguinha. A gente tem que ir tentando mudar o nosso conceito na cabeça, né? De que dá para fazer e procurando as pessoas certas, se informando e pesquisando e indo atrás de informações Claro. para que a gente consiga, né, fazer essa mudança desse conceito para entrar num trabalho de propriedade orgânica, né? Vocês têm a feirinha orgânica que Tem, funciona, eu né? não participo da feira por uma questão de não conseguir atender a feira e até porque eu não tenho tempo até para atender. Certo. Os meus clientes são outros, eu atendo mais mercados Ah, e assim, fruteiras. Então ok. eu faço a entrega direto pro esse meu cliente. Eu não consigo destinar o tempo para a feira, mas as feiras da Fagro ou das feira orgânica é nas quintas, se não me engano, não tenho certeza, mas se não me engano é das 11 às 4 da tarde. Certo. Ali no Na estação na férrea. estação férrea, exatamente. Ali onde funciona a outra feira, no sábado, né? Isso. Ali só que a nossa é na quinta-feira. Na quinta-feira, É isso muito aí. bem. Aí os produtores que produzem orgânico fazem a feira nesse dia. Pois é, e aí tem uma questão que me chamou muito a atenção, né? Que foi assim, o grande. O que mais me chamou a atenção para te convidar aqui, e o meu primeiro contato foi com a, Débora? a Débora, né? Sobre o projeto, um novo projeto de vocês, que é a Morada dos Vagalumes, que eu achei maravilhoso, né? E eu gostaria de que tu nos trouxesse aqui como é que começou essa ideia, né? Que eu acho que nós vamos ver como funciona, tu vai nos explicar, mas eu acho que é de grande importância, assim, esse contato com a natureza e com essa agricultura sustentável, né? Como é que começou a morada? E explica para nossos telespectadores o que é a Morada do Vagalume, Bom, né? vamos então por etapas, né? Certo. Bom, a gente começou então com a propriedade de mirtilo. Hoje Mirtilo. a gente também tem a framboesa, né? Como eu comentei, Ah, produção sim. orgânica, né? Os dois é produção Isso, orgânica. e nós temos a certificação orgânica, Ótimo. né? Então, começamos com a ideia e a gente chegou gostaríamos sempre... A Débora sempre trabalhou com turismo. Tá? E ela já Isso. trabalhava com Ela já turismo trabalhava com antes. turismo antes do acidente, ela trabalhou com Certo. turismo, ela foi guia de turismo por uns quantos anos. E a Olha. gente tinha ideia, né, de trabalhar ali na propriedade com turismo. Só que depois do acidente, a demanda ficou um pouquinho, a dinâmica da nossa vida ficou um pouquinho diferente, né? Claro. Então a Débora tem algumas necessidades que demanda a minha presença, né? E então a gente começou primeiro com a propriedade e queríamos receber turismo, só que o turismo convencional, tradicional, Uhum. onde recebe ônibus, onde recebe excursão, onde recebe gente assim, e é de final de semana, Claro. para nós é inviável, a gente não consegue atender, não conseguiria atender. Mas ficou ali guardadinho aquela vontade de trabalhar com turismo. Então a gente tem um programa aí que surgiu a ideia da Morada dos Vagalumes. O que é a Morada dos Vagalumes? Primeiro por que a gente deu esse nome? Porque na nossa propriedade lá a gente tem alguns matos que cercam a nossa casa Certo. e tem bastante vagalume. E a nossa filha adora ir caçar vagalume, a gente põe no vidro, depois solta o bichinho, né? Perfeito. Então, mas a gente daí surgiu depois surgiu o nome da Morada dos Vagalumes. Em função dessa grande quantidade de vagalumes na propriedade. Dos vagalumes que a gente tem lá. Então, a Morada dos Vagalumes, na verdade, é uma casa na árvore que a gente está construindo literalmente na árvore, ancorada numa árvore que a gente está construindo na nossa propriedade, bem na entrada da nossa propriedade. O objetivo é receber, então, turista, que seria como? O turista viria com a sua família, né? O pai, a mãe, o filho, né? O casal de namorado. Passa a lua de mel? Exatamente. E entraria na propriedade, tem um portão que vai ficar com o portãozinho fechado. Claro. E tem toda a propriedade à sua disposição, vamos dizer assim, para usufruir. Então vai ter a casa na árvore, com todo conforto, né? Vai ter o açude, a gente tem um açude, então se a pessoa quiser pescar, se divertir, tem a propriedade que pode caminhar,
pelos matos que a gente tem Ó, por lá. É uma tem propriedade. trilhas? Vocês têm Não, alguma trilha? Não. ainda não fizemos. Aham, Ainda mas não a fizemos. ideia Mas a ideia é proporcionar isso também. também. Vai poder usufruir das frutas que a gente tem, daqui a pouco da horta que a gente tem, Claro. né? Então estamos acertando, ajustando aí como vamos trabalhar com tudo isso, né? Certo. Mas para que a pessoa, o intuito disso é que essa pessoa tenha uma experiência diferente. Claro. Tá? Porque a gente vê falar muito hoje no turismo de experiência. Aham, Né? aham. Então as pessoas estão buscando, até devido a essa pandemia toda aí, as pessoas ficaram por muito tempo fechadas, então trancadas. as pessoas querem sair, querem se divertir, querem ar puro, querem mato, pisar na terra, Que é contato com a onde, grama. aonde se está mais livre, né, dos vírus, esse contato com a natureza é Exatamente. muito saudável, né, emocionalmente falando também, né? É verdade. Esse contato com a nossa mãe terra, né, nos dá essa energia que a gente precisa, vital para a gente estar sobrevivendo a todo esse caos, né? Exatamente. E isso é bem importante. A ideia é proporcionar isso, essa experiência. Então, e de uma forma bem personalizada, porque tu vais entrar com a sua família, vai locar por 1 dia, 2 dias, quer dizer, a partir de 2 dias a nossa ideia, 3 dias, 4 dias, 1 semana, né? Aí vai de acordo com o que a pessoa quiser. Quantas pessoas acomoda até a 5 casa? pessoas. Até 5. Até 5 pessoas. Mas aonde que surgiu a ideia de construir a casa na árvore? Já vem alguns anos, a gente não tinha ideia de construir. A gente dizia, vamos construir um dia, mas nunca pensamos de fato em construir. Mas a gente tem um programa na TV que se chama Casas na Árvore, com um construtor americano. Ah, eu conheço! Isso, com um construtor americano. Eu até não falo muito o nome dele por uma questão de direitos autorais, né? Direitos. Então eu preservo, né, o nome dele, mas a gente teve alguns contatos com ele. Tivemos alguns contatos por causa do projeto, né? Compramos o manual dele. Sim, compramos o manual dele, aí tivemos alguns contatos, o engenheiro mecânico que esteve fazendo algumas peças para a ancoragem da casa, né? Para tudo ser muito seguro. Sim, exatamente. E muito técnico. Exatamente. Então, claro que a gente juntou uma equipe muito legal aí. Olha que legal. Então, a gente assistia, era o nosso fim de domingo era isso, assistir esse programa, Casas na Árvore. Só que o cara é tão, assim, genial, o cara é tão motivador e ele é uma pessoa, assim, sensacional. A pessoa é uma pessoa muito cativante. Mesmo. E a gente ficava assim fascinado com a maneira como ele conduzia o negócio dele, porque é um negócio dele. O que ele sobrevive, o que ele faz. Exatamente. E a gente assim, nossa, cada vez que a gente assistia, disse, um dia eu vou construir uma casa na árvore. E até que então, no fim do ano, a gente pensou, mas por que a gente não constrói uma casa na árvore para receber esse turista que a gente sempre quis receber e que a gente não conseguia enquadrar como que a gente ia fazer. E aí esse turismo personalizado onde a pessoa e a família entra e a gente não se envolve muito com a família, deixa que a família entre e tenha liberdade para usufruir da propriedade. Não há um cicerone, não há alguém que vai estar conduzindo. A família vai experienciar aquilo que ela quiser. Exatamente. A gente está ali para dar apoio, né? Mas a ideia é essa, que a pessoa tenha a liberdade, tenha a privacidade dentro da nossa propriedade. E aí começou e a coisa começou a ganhar corpo, né? E aí vamos tocar em frente esse projeto, né? Mesmo, olha que legal. Aí conversamos com a Patrícia, a Paty é minha cunhada. Né? Ela não é arquiteta formada, mas ela fez o curso de arquitetura, não completou, mas ela tem, na verdade, eu sempre digo para ela que o principal que a gente viu nela é a capacidade criativa. O feeling para coisa. A capacidade criativa dela, porque ela tem a hospedaria, uma hospedaria ali no Blaut, né, que é a Movaê. Eu já vi falar. Bem na frente do salão, aquele casarão antigo ali do Blaut. Certo. É dela e ela tem 2 espaços que ela loca. Mas ela mora em Garopaba, na Praia da Ferrugem. E lá ela tem uma casa também que ela construiu para só aluguel, né? De locação. Locação, e agora ela está fazendo outra casa para locação e uma outra pequena, um chalé lindo demais também, onde ela mora. E vive disso. Vive disso.
Vive E ela que basicamente tá disso. acompanhando vocês nessa ideia. E aí e as casas dela são lindas demais. E tudo ela que bola, né? Ela que bolou. Olha. E aí eu disse, Paty, se for para fazer, tem que ser contigo. Aham. Então aí ela começou, a ideia era fazer um projeto. Nós temos algumas pessoas que a gente conhece que construíram nossa casa, que trabalham muito bem com madeira. Então a gente disse, vamos pegar esse pessoal aí, vamos trabalhar com esse pessoal aí, né? Que é o Érico Matos e o Emerson, o Mano Matos. Mano Matos. É isso. E então vamos trabalhar com eles. Eles construíram a nossa casa e eles têm uma boa. Trabalham muito bem com madeira. Certo. E eu não. Ela vai ser toda de madeira em Toda cima. de madeira. Toda Toda a de madeira. estrutura Né? toda. Mas a estrutura é ferro. Uma parte é ferro e outra parte é madeira. Ah, é também. madeira também. Madeira também, né? Então aí eles combinamos com eles, tá? Beleza, eles estavam aí, topa o projeto? Daí eles sim, topamos, vamos lá. Só que começou a coisa, a gente começou a ver que a coisa era muito maior do que imaginava. Então, mas eu sempre digo pra Deb que nós nascemos com sorte, né? Nós somos de sorte. Eu tenho um primo que é engenheiro mecânico. Olha. E aí a gente começou a ver que nas estruturas que esse construtor põe, que são na verdade, como é que ele ancora a casa? Ele põe parafusos nas árvores, que não prejudica a árvore absorve, é como se fosse fazer uma poda. Né? Tu corta um galho. Entendi. Né? Então, ela vai cicatrizar ali. Exatamente, vai cicatrizar. Põe os parafusos na árvore e aí tu estrutura uma plataforma em cima desses parafusos, certo. Né, que a gente chama de tab, né? E aí toda essa estrutura, essa parte de ferro, de tipo de liga, de tipo de metal, eu não tinha a menor noção. Mas aí ele conhece tudo disso, né? Porque é engenheiro mecânico, trabalha numa empresa como engenheiro. E aí ele disse, não, Jair, eu te ajudo. E aí aí ele foi incessante nas pesquisas também. E aí ele que fez bastante contato com a equipe, né, desse pessoal dos Estados Unidos, né, que aí a gente começou a trocar informações aí e viabilizar o projeto. Mais enxuto, talvez, o mais barato por ter alternativas? Eu não diria que não é muito barato, não. Não, porque, na verdade, aqui no Brasil, nesse sistema, tem alguns construtores de casa na árvore, mas vamos dizer assim, na nossa região, esse sistema ninguém adotou ainda, desse construtor americano. Né? E aí a Patrícia também disse, Jair, eu vou precisar do engenheiro. Eu disse, bora, vamos lá. Aí tem um engenheiro o Juan Coma, ele é também lá de Garopaba, que projetou as casas da Patrícia. E aí ele também começou, e aí também era novidade para ele. Gostou, se apaixonou pelo projeto. Porque parece que é apaixonante mesmo, né? Demais. Eu vou... Bom, a gente mora lá, né? A gente mora lá, mas eu tô direto na obra. Eu acho que eu vou ser uma cliente, com certeza. Tudo que eu posso estar lá e fazendo na casa, eu boto a mão. Olha, que legal. Eu boto a mão, porque é uma coisa fascinante. Pois é, Jair, o nosso papo tá maravilhoso, né? Mas nós temos, infelizmente, a limitação real, que é o nosso tempo, e nós estamos terminando. Deixa umas últimas palavras, assim, para quem está acompanhando o nosso programa até agora, né? Para nós fechar, para nós deixar uma mensagem legal sobre essa questão do ecoturismo e principalmente dessas vivências, né? Com o contato com a natureza. Olha, eu acho que sempre vale a pena a gente estar em contato com a natureza. Quando a gente pode dar uma escapadinha, e eu repito hoje que a gente está, depois de toda essa pandemia, a gente vê a necessidade das pessoas de estar perto da natureza. Então vamos cuidar da natureza, né? E sobre a casa da árvore, é uma coisa que eu me emociono em falar, porque é uma coisa que está nos dando... sonho que está virando realidade. E que está nos trazendo, assim, porque a gente sempre diz que obra é um problema, né? Mas é uma coisa que está nos trazendo muita alegria, muita satisfação. E quem quiser curtir e acompanhar o desenvolvimento da obra aí, pode procurar no Instagram lá o Morada dos Vagalumes. Sim, tem no Instagram e tem uma página no Facebook também, né? Isso. Vocês podem seguir. Gente, muito obrigada por ter nos seguido até agora, ter acompanhado o nosso programa. E fica aí a dica, né? A Morada dos Vagalumes, a casa na árvore, né? Vamos lá conhecer esse projeto e vamos vivenciar
mais a natureza, vamos ter esse contato com o natural, né? Com o orgânico, com os alimentos limpos, para a gente viver melhor, né? Para a gente ter qualidade de vida. E até o próximo programa.